Sabe aquele termo que parece super chique da gastronomia? O garde-manger? Pois é. Pode parecer coisa de restaurante caro, mas a história por trás disso começa com a pura e simples necessidade de sobreviver. A gente vai descobrir como essa arte que é super antiga está mais presente na nossa cozinha do que a gente imagina. Quando a gente ouve falar em cozinha fria, o nome já diz tudo, né? Um lugar onde se faz pratos que não vão para o fogo. Mas, e se eu te dissesse que a história por trás desse conceito tem tudo a ver, na verdade, com fogo e fumaça? Pois é, vamos desconstruir essa ideia. Para muita gente, a primeira imagem que vem na cabeça quando se fala cozinha fria é algo bem fresco, leve e provavelmente cru, não é? Tipo, uma salada bonita e colorida como essa. E olha, não tá errado não. As saladas fazem parte desse universo sim. Mas isso, gente, é só a pontinha do iceberg do que o garde-manger significa de verdade. Essa associação com o frio e com o fresco é muito forte, a gente sabe. Só que a história de verdade não começou com a intenção de criar pratos geladinhos. A verdadeira origem do garde-manger não tem nada a ver com a temperatura do prato, e sim com uma das necessidades mais básicas da humanidade, a conservação dos alimentos. E aqui está a primeira grande pista. A tradução literal do francês para garde-manger é guardar comida. Isso já muda tudo, né? Antes de ser uma área da cozinha, garde-manger era literalmente um móvel. Era um armário super bem pensado que geralmente ficava nos lugares mais frescos da casa. As portas eram furadinhas para proteger a comida, tipo queijos e embutidos, dos insetos, mas ao mesmo tempo deixava o ar circular para eles continuarem a curar e, claro, durar mais. E essa ideia de fazer a comida durar mais tempo, isso nos leva para uma viagem de milhares de anos, lá para o comecinho de tudo, a arte da conservação. O ponto principal aqui é que o garde-manger não nasceu do luxo nem da alta gastronomia. Nasceu da necessidade humana de estocar e conservar comida para simplesmente sobreviver. Tudo começou com o domínio do fogo. O homem primitivo percebeu bem rápido que o fogo era muito mais do que só calor e proteção. Ele não só cozinhava a carne, o que a deixava mais gostosa e segura, mas também podia, de outro jeito, fazer com que ela durasse muito, mas muito mais tempo. E a ciência por trás disso é fascinante. Quando se pendurava a comida perto do fogo, o calor e a fumaça trabalhavam juntos. A fumaça age como um conservante natural. Ela tira a umidade, que é onde as bactérias adoram se proliferar, e as partículas dela são tóxicas para esses micro-organismos. E esse princípio básico, o de prolongar a vida útil dos alimentos, essa é a alma do garde-manger. Em lugares com invernos muito rigorosos, como na Europa antiga, essa habilidade não era luxo, era questão de vida ou morte. Ter peixe e carne secos guardados para os meses de frio era o que garantia a sobrevivência da comunidade. Quando um animal grande era abatido, nada podia ir fora. A carne era preservada de mil e uma formas, cozida e mergulhada na própria gordura, curada em sal seco ou em salmouras, e cada técnica acabava criando sabores e texturas únicas. E a mesma lógica valia para as colheitas. Para guardar os vegetais e as frutas do verão para o inverno, a criatividade floresceu. Foi aí que surgiram os picles, as conservas e as compotas, transformando a necessidade numa explosão de sabores novos. E isso não era só uma prática doméstica, não. Civilizações inteiras dependiam disso. No Império Romano, por exemplo, a salga de peixe era uma indústria gigantesca, essencial para alimentar os exércitos e as cidades que ficavam longe. Mas, então, como é que essa prática de pura sobrevivência se transformou na arte sofisticada que a gente vê nos restaurantes hoje? A resposta está na evolução das cozinhas da realeza. A evolução do garde-manger está totalmente ligada à história da cozinha francesa, que, por sua vez, passou por uma transformação assim dramática. Primeiro, a gente teve a era da cozinha clássica. Aqui, com chefes como o lendário Carême, o garde-manger era pura ostentação. Imagina mesas gigantes com esculturas de gelo, animais inteiros assados, tudo para mostrar o poder e a riqueza da nobreza. Aí, nos anos 70, veio a revolução da nouvelle cuisine. Ela virou tudo de cabeça para baixo. Trocou a ostentação pela elegância, com pratos mais leves, porções individuais e um foco quase obsessivo no frescor e na qualidade do ingrediente. E essa revolução toda nos traz direto para o presente, conectando essa história toda à despensa moderna e à comida que a gente conhece hoje. É incrível parar para pensar que o bacon, a linguiça ou até aquele pickles no hambúrguer são descendentes diretos daquelas primeiras técnicas de sobrevivência desenvolvidas em volta do fogo.
E aqui a gente vê a real dimensão do garde-manger moderno. É muito mais do que salada. Toda a charcutaria, os patês, terrines, queijos, conservas, tudo isso nasce nessa área da cozinha. Hoje, em qualquer cozinha profissional, a estação do garde-manger é o coração criativo. É ali que nascem as entradas, os aperitivos, as primeiras impressões que despertam o paladar e preparam o cliente para a experiência que vai vir. Então, da próxima vez que for saborear um queijo curado, um presunto ou até mesmo um simples vinagrete, vale a pena lembrar dessa jornada tão longa. É a história da engenhosidade humana, da sobrevivência que virou arte e que está ali, bem no nosso prato.